Todos nós tivemos uma natureza carnal, nascemos como do pó da terra, nascemos de uma mãe, mas Jesus veio para nos dar a natureza espiritual, a natureza parecida com Ele, com o Pai dele. Então qual é o problema de muitas pessoas? Muitos ainda continuam reproduzindo a natureza mundana, e Jesus veio para corrigir onde Adão falhou. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela expõe, ela bota para fora as mudanças. O ponto não é o quanto eu tenho do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de mim. O quanto o Espírito Santo tem de nós. O quanto ele realmente está ocupando todos os espaços e todas as áreas da nossa vida. Ele tem que me dominar. O vento sopra para onde ele quer. Se eu sou dominado pelo Espírito Santo, é ele que me guia. Se eu sou dominado pela carne, é o diabo quem me guia. Estão ligados às nossas vitórias, pessoal? Você pega esse espírito? Que espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor separou, preparou o melhor para o final, e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, podem se sentar por gentileza. Graças a Deus, muito bom. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Diga comigo, por favor, natureza convertida. Natureza convertida. Quando nós chegamos a Cristo, a nossa natureza foi convertida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus e recebemos a sua palavra, não apenas como um ensino, mas como a verdade, a nossa natureza convertida. Mas nós precisamos dessa consciência, porque tem uma frase muito interessante do Billy Graham, que ele fala que estar numa igreja não me faz um cristão, assim como estar numa garagem não me torna um carro. É exatamente isso. Estarmos aqui num dia como esse, não significa que a nossa natureza realmente foi convertida. Nós fomos chamados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, com Cristo. Mas nós vemos que o mundo tem um padrão. O mundo carrega um padrão mental. E o nosso modelo não pode ser aquele. Nós precisamos ter um modelo mental alinhado ao Senhor Jesus. E esse modelo mental, meus queridos, essa forma de pensar, ela vai se refletir no nosso, fala comigo, por favor, estilo de vida. É o nosso estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida mostra aquilo que nós acreditamos. O que você faz mostra aquilo que você acredita. A maneira que você trata uma pessoa mostra que você acredita que é aquele jeito que ela tem que ser tratada. A maneira que você cuida da sua saúde é a maneira que você acredita que ela deve ser tratada. Então nós precisamos dessa consciência, porque às vezes a maneira que nós acreditamos tem mais nos feito mal do que bem. Então vamos analisar isso. Um padrão errado, ela vai me levar a um comportamento errado. E como é que é esse comportamento? Eu ainda falo palavras pesadas, palavras negativas, ainda carrego sentimentos errados. Por quê? Porque a minha natureza ainda está mais para o mundo do que para Cristo. Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente entende como Jesus pensava, como Jesus trabalhava, como Jesus lidava com os problemas. Aí nós trazemos para a nossa realidade. Será que estamos reproduzindo aquele perfil? Aquela maneira de viver? Então, se não há entendimento, a gente vai viver uma vida que não flui. Nós não enfrentamos problemas novos. E a gente precisa enfrentar problemas novos. Imagina só, você está há 5, 10 anos vivendo o mesmo problema. O mesmo problema no casamento, o mesmo problema financeiro, o mesmo problema na saúde. Não flui. Não, está errado. Nós precisamos de problemas novos, porque isso mostra que nós estamos em progresso.
Estamos avançando, ó, problemas novos. Aquele eu já venci, agora é esse novo. E cada problema vai nos ensinando. Então, se eu não saio de um problema, é porque eu ainda não tratei ele, eu não saí dele. Eu não mudei o suficiente, eu não enfrentei ele de forma correta, convicta, para que eu possa ir para um outro nível, novo grau, novo mal. Então, se eu vou para um nível superior, eu terei inimigos maiores, superiores, desafios maiores. Então, a conversão é uma mudança na minha natureza que gera mudanças na minha vida. Fala junto comigo, por favor. A conversão é uma mudança de natureza que gera uma mudança na vida. Olha o que diz aqui em Efésios 2, por favor. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, isso já foi, vocês estavam mortos naquele padrão que vocês costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, quando a gente tinha a mesma mentalidade, falava igual todo mundo, vivia igual todo mundo. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, a gente estava fazendo aquilo que o diabo gosta. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha como é que está o mundo. Claramente, o diabo tem dominado a mente das pessoas. Mas como nós sempre falamos, do ímpio fazer suas impiedades não é nada de novo. O problema são aqueles que deveriam ser a luz e o sal, estar também vivendo sob este mesmo padrão. Nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Todo mundo já esteve no mundo, no pecado, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então nós estávamos presos a um padrão mundano, mas esse espírito mundano, infelizmente, continua mais forte do que nunca na vida de muitas pessoas, pessoal. A maioria das pessoas continua vivendo dentro desse padrão, fazendo aquilo que o diabo quer. Nós vamos entender isso ao longo da palavra. Porque quem vive com a mentalidade do mundo só vive para satisfazer a sua carne, as suas vontades. Então vamos lá. Nós conhecemos, sabemos o que a palavra diz. Nós temos uma consciência. Cada um de nós tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Mas quando a gente sai daquilo que a gente sabe que é certo e faz aquilo que a nossa carne está pedindo, a gente está fazendo conforme a gente acabou de ler. A gente está ainda sob uma influência que não é do Espírito Santo. Então, todos nós já estivemos lá naquele tempo da cegueira, mas hoje nós conhecemos. Então, às vezes ainda há alguns pontos da nossa vida, às vezes uma maneira de falar, às vezes uma maneira de reagir a um problema, às vezes um problema vem, ao invés de nós confiarmos, a gente ainda já se entrega, já se abala, já se entristece. Às vezes vem um problema no relacionamento, ao invés da gente parar, equilibrar, orar sobre aquilo, a gente estoura, fala o que não deve. Então Jesus veio para tratar isso, para mudar a nossa natureza, para que a gente não fosse mais merecedor da ira. Deus criou tudo, pessoal, para que Deus sempre buscou o progresso. Então, o Senhor criou os animais, por exemplo. Então, a ave produz ave, o mamífero produz mamífero, e homem produz, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, o que nós temos que reproduzir? Pessoas com semelhança a Deus. Semelhança no modo de pensar, no modo de agir. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos reproduzido, seja funcionários,
subordinados, seja filhos, cada dia mais parecidos com o Senhor? Temos feito como o Senhor nos chama, lá em Mateus 5, vocês são a luz, vocês são o sal. Nós temos iluminado a vida das pessoas, nós temos salgado, você sabe, né, que o sal era usado para conservar os alimentos no passado. Então nós temos conservado bem as coisas, nós temos colaborado para que as coisas durem mais, porque sem o sal, ela vai estragar. Sem a igreja do Senhor, tudo vai estragar. Então, nós temos que analisar isso. Cristo não veio somente para perdoar os nossos pecados. Ele veio para mudar a nossa natureza. Porque olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 15. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Ou seja, ele estava lá, um ser humano. O último Adão, Jesus, um espírito vivificante. Olha só, olha, essa palavra é muito potente, olha, muito importante. Ó. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra, presta atenção pessoal, por favor. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Olha que palavra poderosa. Todos nós tivemos uma natureza carnal. Nascemos como do pó da terra, nascemos de uma mãe. Mas Jesus veio para nos dar a natureza espiritual, a natureza parecida com Ele, com o Pai dele. Então qual é o problema de muitas pessoas? Muitos ainda continuam reproduzindo a natureza mundana. E Jesus veio para corrigir onde Adão falhou. Olha aqui o que está dizendo em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou. O que é uma pessoa predestinada? Você nasceu para aquilo. Também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, o Senhor nos criou para sermos a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos. Então Ele foi o primeiro. A palavra diz que Ele existe desde antes da criação de tudo, de qualquer coisa. Então nós fomos predestinados a sermos parecidos com Jesus. O plano de Deus era esse, que a gente fosse parecido com Ele. Mas muitos dizem que creem em Jesus, muitos foram batizados, mas ainda não mataram, não subjugaram, não dominaram a sua carne. Ainda estão cheios daquela natureza humana e não do Espírito Santo. Fala comigo, por gentileza. A prova de estar cheio do Espírito Santo são as mudanças. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela expõe, ela bota para fora as mudanças. É como eu estava falando recentemente com uma pessoa, está passando por uma situação no casamento, e a orientação é essa. Qual que é a reação natural às vezes, de um casal que está com problemas? É um alimentando o vício do outro. Um quer uma confusão, aí o outro alimenta essa confusão. Uma pessoa que ela está num processo de abstinência, quando ela está saindo da pornografia, quando ela sai das drogas, sai da bebida, ela tem um momento, chega um ápice, um momento emocional, em que ela quer buscar aquilo de volta. Então, pessoas viciadas em conflito, o que elas vão buscar? Conflito. E aí ela encontra uma outra pessoa que está disposta a alimentar aquele conflito. Aí vira o gato e cachorro, né? Briga, confusão, gritaria. Quando alguém vai lá e quebra esse padrão, quebra aqueles gatilhos,
E uma pessoa que ela está num processo de libertação, ela precisa fuja da aparência do mal. Então, uma pessoa que tem problema com alcoolismo, ela não vai ficar frequentando bares. Se uma pessoa tem problema com imoralidade, ela não vai ficar assistindo certos programas, entrando em determinados lugares, sites. Então, você vai se afastando, você vai saindo daquilo que desperta aquele gatilho, que ativa aquela vontade. E quando aquela pessoa ela quebra aquele padrão, ela fala numa boa, ela fala com gentileza, ela trata bem, a outra começa a ficar achando estranho. Por que está assim? Ela vai criar, porque está viciada ainda, vai criar uma circunstância para querer tirar aquele problema, colocar uma briga de novo. E ela se mantém lá, se mantém na posição, até que aquilo começa a surpreender. Você já viu pessoas que às vezes ela começou a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, e quem estava perto não acreditou? Isso daí você já fez várias vezes, você fez uma semana, 10 dias, 2 semanas, e não virou nada isso daí. Mas aí você se mantém naquela linha. E aquilo vai surpreendendo. Aquilo que começou como uma incredulidade, começou como uma descrença, agora a pessoa começa a ficar surpresa. E as mudanças acontecem assim. A prova de estar cheio do Espírito Santo são as mudanças. Então você não está falando para todo mundo, eu mudei, hein? Quem fica falando que mudou, não mudou nada. Eu estou diferente, hein? Você não está vendo? Não, ninguém tem que ver nada. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer todos os dias, até que aquilo se estabeleça primeiro em mim. Então eu não posso querer que você acredite na minha mudança se eu mesmo ainda não estabeleci aquilo. Então, é essa mudança do Espírito Santo. Antes eu falava assim, antes vinha um problema, puxa vida, nossa, está tudo difícil, tá complicado, tá osso o negócio, o negócio está preto, né? Eu não estou vendo saída, eu não vejo Não, eu não falo mais assim. Não, Deus vai dar um jeito, vamos confiar, vamos orar sobre isso, né? Ao invés de você não muda mesmo, né? Tudo é sempre a mesma coisa, você é essa pessoa difícil, essa pessoa pesada. Não, tá bom. Você acredita nisso? Você fica assim, tá bom. Não vão brigar, não, vamos ficar numa boa, tal. Ou seja, você vai tendo uma postura, a prova da mudança, do estar cheio do Espírito Santo, são as mudanças. Então, está tendo mudanças sutis, mas que uma mudança aqui, outra ali, outra acolá, tal. Daqui a pouco são várias mudanças acontecendo. Então essa é a mudança da nossa natureza. As mudanças, elas são claras. Lembra de João Batista? Mostre frutos de arrependimento, frutos, coisas palpáveis, né? Mudanças reais. Aqui em João 3, olha só. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Presta atenção nessas colocações, pessoal. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode isso acontecer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Fala comigo, se não nascer da água e do Espírito. O que é o nascer da água, pessoal? É um compromisso público. Um compromisso de um marco na sua vida. E o nascer do Espírito é um compromisso interno. Uma mudança interna. Então ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Todos, fiz uma mudança, uma aliança na minha vida com o Senhor Jesus. Nascer da água e nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne. Lembra de reproduzir? Leão reproduz leão. Pomba reproduz pomba. Homem reproduz homem.
à imagem e semelhança de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. A gente ouve o som, sente a brisa, mas não sabe de onde veio, para onde está indo. Assim acontece com todos, vamos juntos, olha só. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele é conduzido. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai, mas você é conduzido pelo Espírito Santo. Você não é guiado mais pela sua carne, pelas suas emoções, pelos descontroles, agora é o Espírito Santo. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Tem gente, pessoal, que vive como Nicodemos, ele quer Jesus, mas ele não quer compromisso. Olha aí, ele foi à noite. Ele não queria que ninguém visse o que ele foi fazer. Ele queria conhecer Jesus, mas ele não queria assumir Jesus. A palavra compara a minha relação com Cristo como um casamento. Você já deve ter ouvido aquelas histórias, visto colegas, amigos, que o cara estava lá namorando a moça há 3, 4, 5 anos e não assumia. Não assumia. Não levava para conhecer a sogra, a mãe. Muitos vivem assim. Vamos só curtir. Vamos só aproveitar. Vamos só pegar a parte boa da coisa. Eu venho, eu me sinto bem. Eu saio de algumas coisas, de algumas amizades, mas eu não quero compromisso. Eu quero continuar tendo a minha suposta liberdade. E não é assim. Muitos ainda não assumiram Jesus de verdade. A palavra falou, Jesus falou, ninguém pode entrar no reino de Deus sem ter nascido do Espírito, sem ter se tornado uma nova pessoa. O ponto não é o quanto eu tenho do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de mim. O quanto o Espírito Santo tem de nós. O quanto ele realmente está ocupando todos os espaços e todas as áreas da nossa vida. Ele tem que me dominar. Porque se o Espírito Santo não me guiar, se o Espírito Santo não dominar, está lá em Gálatas, pessoal. Dentro de vocês tem uma guerra entre o Espírito e a carne, de modo que vocês não fazem o que vocês querem. Nós não fazemos o que nós queremos. O vento sopra para onde ele quer. Se eu sou dominado pelo Espírito Santo, é ele que me guia. Se eu sou dominado pela carne, é o diabo quem me guia. Acha para mim, por favor, essa passagem de Gálatas. De modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Todo mundo aqui nasceu de uma mãe. De uma parte natural. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu tenho controle. Será? Tem nada. Não, eu sei. Não sabe. Não, mas eu consigo. Não consegue. Se eu não tenho o Espírito Santo, quem vai vencer a batalha é a carne. A única maneira de nós vencermos a carne, vencermos a mentira, vencermos a imoralidade, é sermos cheios do Espírito Santo. Do contrário, a gente vai e cai, levanta e cai, levanta e cai. É assim a vida. Assim é a vida de muitas pessoas. Cada um aqui nasceu de uma mãe. Nasceu da carne. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Mas será que todos nascemos do Espírito? Quanto será que o meu estilo de vida, quanto será que a minha mentalidade, a minha natureza realmente mudou? Porque antes como a gente leu aqui no começo, antes a gente vivia com a natureza do Adão. Agora nós temos que viver com a natureza de Cristo.
com a natureza do Espírito Santo. Então a palavra precisa bater, pessoal, em nós, precisa estar batendo em você e entrar como revelação. A gente vê aqui Nicodemos, era mestre. Ele conhecia muito bem a Bíblia. Eles sabiam de cada detalhe da palavra, da letra. Mas ele não conhecia do Espírito. Muitos até conhecem uma religião. Alguns até conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Será que a gente está mais para Nicodemos do que para adoradores do Senhor? Tanto é verdade que o Nicodemos, ele conhecia tanto a lei, tanto as coisas naturais, que ele não concebia a ideia. Como assim, Jesus? O que é essa história de nascer de novo? Eu já sou velho, eu não vou voltar para a barriga da minha mãe, sabe? Parece uma criança, parece que você estava explicando para uma criança. Mas é assim. Ele era muito racional, ele era zero de fé. Ele conhecia a letra, ele conhecia os costumes, mas ele não conhecia o Espírito. Às vezes nós estamos acostumados com algumas coisas, a ir à igreja, a ter algumas atitudes, mas talvez está faltando conhecer a fé, conhecer uma vida de integridade com o Senhor. Às vezes a gente muda de endereço. Eu ia numa igreja, agora eu vou nessa igreja. Antes eu tinha uma outra religião, agora eu estou nesta religião. E Jesus, a gente sabe, Jesus não é religião. Então alguns mudam de endereço, mudam de religião, mas não mudam de vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós mudamos de vida. Às vezes a gente está tão cego, pessoal, em relação a algumas coisas. A gente acha que ter algumas atitudes e não fazer outras coisas, não frequentar mais certos lugares, já é o bastante. E não é, é muito mais profundo. Olha aqui o que diz aqui em 1 João 2,6. Aquele que afirma, estou falando, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu tenho Cristo, eu ando como Cristo. Se eu digo que eu tenho Cristo, eu nunca minto. Mentira não pode fazer parte da minha vida. Se eu digo que eu tenho Cristo, a incredulidade tem que ser matada todos os dias. A autossuficiência para a suficiência de Deus. Então, eu não dependo mais da minha força do braço, mas eu dependo da força de Deus. Então, se eu dependo de Cristo, se eu penso como Cristo, eu trabalho o equilíbrio, o domínio próprio todos os dias. Às vezes tem um escorregão, às vezes acontece isso, mas eu não sou mais um descontrolado. Nós somos humanos, pessoal. É claro que há dias que você pode ter uma situação, uma fúria, uma injustiça, alguma coisa assim, que você passa do ponto. Mas aquele não é o nosso padrão. O nosso estopim é cumprido. Não é aquela coisa toda hora, bateu, levou, fez isso, fez isso comigo, falou isso, eu vou falar, eu vou machucar, eu vou ofender, eu vou magoar. Não. Se eu digo que eu tenho o Senhor, se eu afirmo que eu tenho o Senhor, eu tenho que andar como Ele. Você vê que o Senhor ele não ofendia as pessoas, Ele não pesava as pessoas, Ele não chateava as pessoas, Ele falava a verdade. Ele era firme. Ele ficou indignado, ele perdeu a paciência naquela ocasião do templo, onde estavam fazendo comércio lá. Mas ele teve a ira boa, ele não espancou ninguém, não bateu em ninguém, não chutou ninguém, não amaldiçoou ninguém. Ele falou, isso daqui vocês estão fazendo uma bagunça, né? Fazendo da casa do meu pai, de uma casa de adoração, um covil de ladrões. Era fazendo câmbio, trocando dinheiro, fazendo uma série de coisas erradas. Então, se eu tenho a natureza de Cristo, eu não tenho mais, eu trabalho todos os dias para matar o orgulho, porque eu sei que o orgulho vai matar. O orgulhoso, Deus humilha. O humilde, Deus exalta. Então, vamos analisando, qual a natureza tem me dominado? Mais a dos meus pais ou mais a do meu pai? Nós nos parecemos mais
com o pai, com a mãe, com o tipo de vida que eles tinham, o tipo de reação que eles tinham, o tipo de comportamento que eles tinham, o tipo de casamento que eles tinham, ou com o meu pai que está no céu? Nossa natureza está mais para carnal ou está para a natureza espiritual? Aqui em 1 Pedro 2,21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes, fala comigo, exemplo para que sigam os seus passos. Então, ele nos deu um exemplo. Ele nos mostra, quando a gente lê lá os evangelhos, a gente entende qual é o jeito de Jesus, qual é o padrão, qual é o exemplo dele. Ele nos deixou exemplo para que sigam os seus passos. Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus, fala comigo por gentileza, crucificaram a carne. Vamos juntos, por favor, com suas paixões e os seus desejos. Vamos juntos, por favor, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se eu aceitei, se eu pertenço a Jesus, eu crucifiquei a minha carne. Eu crucifiquei as minhas paixões e os meus desejos. Então, se eu tenho Cristo, eu vivo como Cristo. Cristo foi crucificado por nós. Será que nós temos crucificado a nossa carne? As nossas paixões, os nossos desejos? E a gente sabe, pessoal, que isso não é da noite para o dia tudo foi mudado. Não, pelo contrário. É no dia a dia. É um processo contínuo. Por isso que a gente não pode acreditar nas mentiras do diabo. Quando às vezes a gente tem um deslize, faz alguma coisa que não deveria e vem aquela acusação, tá vendo? Você não vai mudar, tá vendo? É difícil demais para você, tá vendo? Você é desse jeito, nem adianta tentar. Você já tentou várias vezes e fracassou todas. Não. A palavra diz, vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Então, eu vou me levantar com mais força. Posso errar? Posso, mas não vou ficar caindo no mesmo erro. A gente vê Davi errando várias vezes, mas ele não tinha reincidência. Saul, ele vivia tendo reincidência. Por quê? Porque Saul não tinha um entendimento revelado. Davi sim. Davi tinha temor. Aqui em 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, de cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos os dias, a palavra está falando, todos os dias nós estamos refletindo a glória de Cristo. Todos os dias nós vamos evoluindo um pouco mais nessa imagem semelhante a Cristo. Então o que eu errei ontem, eu coloco mais força para não errar hoje. Se o meu cônjuge não via Cristo, agora ele vê. Estou refletindo como um espelho a glória do Senhor. Se os meus filhos antes não viam Jesus na minha vida, agora eles veem. Se o mundo não via a glória do Senhor na minha vida, agora ele vê. Agora ele vê. Porque é esse processo, todos os dias eu vou crescendo um pouco mais. E para isso, eu preciso mudar a minha natureza. O problema está na natureza. Porque só tem dois jeitos. Ou nós vivemos na natureza de Adão, ou com a natureza de Jesus. Eu era assim, eu fazia assim, mas agora eu não sou mais assim. Agora não. Não sou mais assim, eu não penso mais assim, eu não falo mais assim. E aí que está, pessoal, que a gente está sempre falando, é para isso que a gente tem que ter a consciência. Algo claro e revelado no nosso coração. Então vamos analisar. Onde você está? Onde você vai? Você é sempre a mesma pessoa? Ou você muda de acordo com a pessoa, você muda de acordo com o ambiente, você muda de acordo com o momento? Analisa isso. Qual é a nossa natureza? Jesus, nós vemos que ele nunca era influenciado. Ele estava sempre lá, mudando
situações, influenciando pessoas, ambientes. Às vezes, pessoal, a gente corrige um filho por causa disso. Às vezes a gente fala, né? Quer dizer, ele vem com uma atitude da escola, ele vem com uma frase, com um palavrão da escola, fala assim, por que você está agindo assim? Você não viu que não é assim, na escolinha, que não é assim que se fala? Você ouve alguém dentro de casa falando assim, por que você traz de fora essa influência? Então, muitas vezes a gente corrige os filhos por essa falta de identidade. Mas muitas vezes os pais também não têm identidade. Ele é uma pessoa dentro de casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa com outras pessoas, uma pessoa na igreja, outra pessoa fora da igreja. E às vezes a gente está falando da identidade dos filhos. Mas muitas vezes nós estamos tendo a atitude errada. Jesus não entrava nos lugares para brigar. Ele não chegava nos lugares para contaminar as pessoas. Ele chegava e ele trazia paz. Jesus, onde ele chegava, ele trazia equilíbrio. A grande prova, pessoal, que eu tenho a natureza de Cristo é o temor. Fala comigo, o temor. Por que muitos mentem? Porque falta temor. Por que muitos ainda se descontrolam, xingam, ofendem? Porque falta temor. Por que muitos ainda são casados, dizem que têm Cristo, mas estão na imoralidade? Porque não tem temor. Tem casos, tem imoralidade, pornografia, por quê? Porque falta temor. Então, muitas vezes a gente fala dos jovens que muitas vezes entram nas faculdades e se perdem, mas os pais já estão perdidos há muito tempo. Aquele jovem, ele só botou para fora aquilo que está dentro dele há muito tempo. Que, na verdade, ele viu os pais uma vida inteira vivendo daquele jeito. O pai dentro da igreja é um santo homem, em casa é um ignorante. Então, eu dentro da igreja eu sou santinho, lá na faculdade eu me revelo. É o padrão que eles receberam. No trabalho é o gente boa, o simpático, em casa é um cavalo. É uma pessoa desequilibrada, uma mulher descontrolada, uma mulher pesada, um homem boca pesada, pessimista, chato. Mas lá fora é o gente fina. Então, na escola eu sou de um jeito, em casa eu me comporto. Em casa eu sou um menino bom, uma menina boa, comportadinho e tal, mas lá na escola eu fico com os meninos, fico com as meninas e vou vivendo e assisto o que eu não devo, faço o que eu não devo, porque é o padrão que eu recebi. Então, na verdade, não é que aquele jovem foi para a faculdade, ele se perdeu. Na verdade, ele nunca se encontrou. Na verdade, ele nunca teve a identidade de Cristo. Na verdade, ele nunca teve uma base, uma boa base. Porque quem tem a identidade de Cristo, pessoal, é o que a gente vê nos cristãos que foram mortos na história. Quem tem a identidade de Cristo, você pode arrancar a cabeça dele, mas você não arranca a identidade dele, você não arranca a convicção dele. Você arranca a cabeça, você queima, você corta um pedaço dele, mas você não tira aquilo que está no coração dele. Então, muitos pais, infelizmente, pessoal, vamos analisar isso é muito importante, porque não há sucesso sem sucessão. Você não pode dizer que você teve uma grande vida e você não deixou filhos preparados para a vida deles. Muitos pais, infelizmente, não têm discernimento nenhum. Não estão olhando para os seus filhos, não estão observando. Às vezes está vendo manipulação desses filhos, está vendo mentira, mas não quer lidar, não quer tratar. Está ocupado demais, está corrido demais, não tem tempo de ouvir, de conversar, está vivendo no modo automático. É igual aquele filme do Clique. Aquele filme Clique diz muito isso, a pessoa não está vendo nada. Está só, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está sempre na correria e não está vendo as mentiras, as falsidades, as manipulações, as imprecisões. Não está sendo observado. Está tão ocupado com tantas coisas que não estão tratando as coisas. E tem coisa pior ainda, né? Tem pais que têm medo dos filhos.
Você sabe disso, você sabe como é que está hoje em dia. Pais que perseguem o amor dos filhos e não o respeito dos filhos. Então por que muitos filhos não respeitam os pais, ofendem os pais, xingam os pais, bate a porta na cara dos pais? Porque esses pais estão perseguindo o amor e não o respeito deles. Porque quando tem respeito, fala comigo, quando há respeito, há amor. Mas quando a pessoa só busca o amor, vai gerar ódio e revolta, porque não tem respeito. Você já viu? Vamos com um exemplo muito fácil da gente entender. Você já viu aquele cachorrinho que é mimado, que dá tudo e ele quer morder todo mundo? Ele rosna para todo mundo, ele é chato, ele é insuportável. Você vai ouvir, você vai ver como é que trata ele. É só, como dizem, né, os antigos, né? Só a pão de ló. Só dá de tudo e bota até luvinha na patinha do cachorro para ele andar e carrega no colo e bota no carrinho. O cachorrinho para lá, o cachorrinho para cá, e vai no shopping junto, anda no carro e tal. Aí quando você chega perto, quer morder todo mundo. E aquele cachorro que é tratado como um cachorro. Que ele faz arte, leva uma correção, e é ensinado e fala firme com ele. É um cachorro que fica bem com criança, fica bem com adulto, fica bem, fica numa boa. Porque o problema não é o cachorro, o problema não é a criança. Quem tem que ser treinado são os pais. Os filhos são reflexo dos pais, o cachorro é reflexo do seu dono. Então, esse entendimento tem que estar claro. Pode ver, esse cachorrinho que só dá amor para ele, mas não dá disciplina, uma hora ele morde o próprio dono, porque ele não respeita. Ele é mais forte na cabeça do cachorro, e é verdade, ele é mais forte do que o dono. Por que tem gente que deixa o cachorro dormir na cama e ele fica lá encolhido num canto? Porque na cabeça do cachorro, ele é o dominante daquela casa. Ele é o alfa daquela casa. É assim, o mundo animal é assim, o mais forte que manda. Então se ali não tem um homem ou a mulher que é o alfa dele, o que manda nele, ele vai mandar. Na cabeça dele é assim. Ele não vê como carinho, como amor, como cuidado. Ele vê como fraqueza. Por que muitos casamentos, a pessoa fala, né? A frase do casal é, não, porque acabou o amor. Por que acabou o amor? Porque acabou o respeito. Porque você só vai amar quem você admira. Uma pessoa que você não respeita é porque você não admira. Então, se tem admiração é porque tem respeito. E quando tem respeito, tem amor. Mas se você persegue o amor, você faz de tudo. Não vou corrigir essa criança, vou dar presentinho para essa criança, vou levar para tal lugar essa criança, vou dar muitos beijinhos nessa criança, mas eu não corrijo, eu não tiro a insensatez dela, porque lembra que está na palavra, toda inclinação do ser humano é sempre e somente para o mal. E a palavra diz, tira a insensatez da criança, senão ela vai te fazer passar vergonha. A mãe que deixa o filho, a palavra, Provérbios diz isso, a mãe que deixa o seu filho ao seu próprio jeito, faz a mãe passar vergonha. Você não vê aquelas crianças que vivem dando trabalho, e tem que chamar para a escola, e dá escândalo no mercado, faz a mãe passar vergonha. Por quê? Porque não tirou a insensatez, a vara é para tirar a insensatez. A vara não é para matar, não vai matar, a palavra diz isso. Não vai matar. É para corrigir, para tirar aquilo que está errado. Para tirar a natureza adâmica, do Adão. Então você só vai amar quem você admira. Você só vai amar quem você respeita. Então você quer um casamento abençoado? Precisa ter admiração, precisa ter respeito. Se um xinga o outro toda hora, se um fala do caráter do outro, se um fala do passado do outro, essa admiração vai para o saco. Por quê? Porque não tem respeito. Se não tem respeito, não espere amor. É a mesma coisa os filhos. E o respeito não é ninguém que dá para a gente. Nós construímos esse respeito. Eu construo a minha imagem. Você constrói a sua imagem para mim, eu construo a minha imagem para você.
Se eu te desrespeito, eu estou construindo uma imagem ruim. Você é a mesma coisa. Os pais são a autoridade. A palavra diz para a gente beijar, para a gente corrigir os filhos. Porque aquilo que não é lidado agora, talvez gere problema no caráter desses filhos para o resto da vida deles. E de quem foi a culpa? Dos pais que não trataram na hora certa. Veja a onda, pessoal. Você já deve ter visto muito isso. Infelizmente está comum. Veja a onda de filhos de pais crentes que viraram homossexuais, que viraram ateus, que estão em festas. Veja a onda desses crentes de hoje em dia, que os filhos vão para Halloween, participam de Halloween, vive como ímpio. Fala que não, isso aí é bobagem, é coisinha, brincadeirinha de criança, é uma bobagenzinha, o amigo vai, todo mundo faz, é só uma brincadeirinha. E nessa, o diabo está entrando. Então, não dá para falar, puxa, eu criei na igreja, e que adianta? O que adianta? Tem coisa que não é o diabo não, pessoal, é a omissão mesmo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas tem gente que ajuda o diabo pela sua omissão. Ele não lida onde tem que lidar, quando tem que lidar, aí o diabo está fazendo a festa. Foi o trabalho mal feito lá, que não foi feito na infância, agora está tendo problema. Não sabe dizer não. Porque vai que se chateia. Não vai traumatizar não. Não vai traumatizar. Pode corrigir, pode ensinar, pode tirar as coisas, pode botar de castigo, não vai traumatizar. Vai traumatizar quando deixa fazer o que quer e vira um frustrado na vida. E não sai do lugar, é um eterno filho, é uma eterna filha, não se torna homem, não se torna mulher, não se torna adulto. Né? A palavra está falando, ensina o menino, não está falando ensina o adulto. Ensina o menino, ensina quando é pequeno. Ó. Porque enquanto ele é criança, você tem controle, depois é muito mais difícil. É aquela frase que a bispa já falou, né? O que eu não fiz na ação, eu vou ter que fazer na oração. Você não corrigiu, você não lidou na hora, agora só tem que botar na mão de Deus. Então, vamos colocar a nossa vida. Coloca a sua casa em ordem, coloca a sua família em ordem, coloca as coisas em ordem. Eu vou começar a fazer um cultinho para as crianças, que eu vejo que é muito necessário, nas Santas Ceias, entre os intervalos dos dois trabalhos, eu vou pegar lá uns 20, 30 minutos, eu vou fazer esse cultinho com as crianças. Toda Santa Ceia. Não dá, a gente não tem condição de fazer todo domingo ainda, mas pelo menos Santa Ceia é importante. É muito importante. Porque tem que ir lá, tem que bater, tem que ir colocando. E tem que dar manutenção. Olha o que diz em Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, nós somos ensinados, a despir-se, tirar a roupa do velho homem, que se corrompe, é facinho, ele é frágil, ele se corrompe por desejos enganosos, é fácil se corromper. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se, colocar-se uma nova roupa, a roupa do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então nós fomos ensinados pela vida e pelos nossos pais muitas coisas erradas. Nós somos ensinados a nos despir desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então a mentira, coisas mal conversadas, imoralidade, orgulho, omissão, tudo isso a gente foi ensinado. Vendo, participando de coisas. Agora eu aprendi um novo padrão para ser renovado no meu modo de pensar, a me revestir, me vestir do novo. Então se eu não tirar essa roupa velha, e vestir essa roupa nova, a roupa da santidade, da justiça, nós vamos continuar vivendo uma vida de engano, pessoal. Lembra da primeira palavra que a gente leu?
Vocês estavam mortos, vocês costumavam viver. Nós estávamos acostumados a viver um padrão, agora não mais. Nós tínhamos um hábito de viver de um jeito, agora a gente tem um outro hábito. Em Apocalipse diz que tinha uma igreja que tolerava coisas erradas, tolerava imoralidade, tolerava mentira, tolerava um monte de coisas. Então nós não podemos tolerar aquilo que Deus rejeitou, porque a nossa natureza é de Cristo. O que eu fazia antes, agora eu tenho que ter nojo daquela época, nojo daquele padrão, nojo daquela imoralidade, daquela mentira, nojo daquele descontrole, nojo daquela incredulidade, nojo de tudo aquilo que não faz mais sentido. Eu não posso mais ficar confortável com o pecado. É uma frase que alguém uma vez disse. Depois que eu me converti, eu nunca mais fiquei confortável para pecar. Então a gente não pode ficar confortável num ambiente, falando coisas, agindo de certas maneiras, porque aquilo eu sei que é contrário àquilo que o Senhor quer para mim. Então, como nascidos de novo, a gente não pode mais tolerar aquilo que nós sabemos que está errado. Então, essa mudança da natureza, meus queridos, é fundamental. A natureza de Cristo. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Eu peço que você analise tudo que nós falamos. Se você perdeu alguma parte, eu peço que você volte e assista o culto. Mas vamos tomar as nossas decisões. O que o Espírito Santo falou com você hoje? Ajuste o que precisa ser ajustado, pessoal. Ajuste o que precisa ser mudado. É no seu caráter, é no seu casamento, é na sua vida com Deus. O que precisa ser mudado? Abra o seu coração. Feche seus olhos. Abra o seu coração. Peça ajuda ao Senhor. Às vezes você pode não estar tendo força para alguma coisa. Às vezes você pode não estar tendo força para sair da imoralidade. Às vezes você ainda carrega aquele orgulho demoníaco. Às vezes você está ainda carregando algo do padrão errado, que você ainda não está conseguindo ter força. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda. Procure uma pessoa de confiança, um homem de Deus, um pastor, uma pastora. Vamos orar sobre isso, vamos fazer uma campanha sobre isso, vamos orar sobre essa situação, mas não aceita. Não aceita sair do mesmo jeito, não aceita ainda tolerar o intolerável, não aceita ainda carregar aquilo que já deveria ter sido jogado fora, não aceita mais vestir a velha roupa. Joga isso fora e se vista da roupa nova. Às vezes está faltando força para mudar, para romper. Peça ajuda, diga para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda, se eu não consigo sozinho. Mas eu preciso desenvolver esse temor. Lembra o que a gente leu agora há pouco? A carne e o espírito estão em constante conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Então eu preciso decidir quem eu quero agradar. É o Espírito Santo? Ou é a mim mesmo? Lembra dos desejos enganosos? Aquele velho homem corrompido por desejos enganosos. Tome decisões, pessoal. Use essa oportunidade e decida sair daqui com uma nova natureza, a natureza de Cristo, uma nova mentalidade, uma pessoa com temor. Uma pessoa com temor. Uma pessoa com temor. Uma pessoa que tem temor, ela não mente. Ela é incapaz de pegar algo que não é dela. Ela é incapaz de prejudicar uma outra pessoa, porque ela tem temor. Então tudo é o temor, pessoal. Uma pessoa que tem temor, ela não vai entrar na imoralidade, porque ela teme a Deus, ela não quer quebrar a sua aliança, ela não quer abrir essa porta diabólica para os filhos dela.
Uma pessoa que tem temor, ela pensa no futuro, ela pensa no amanhã. Uma pessoa que tem temor, ela não está pensando só agora no que ela está sentindo, no que ela quer fazer, não. Ela tem visão, ela não tem apenas vista. Muitas pessoas têm vista. O olho dela funciona, mas ela não tem visão, ela não enxerga lá na frente. Vista é diferente de visão. Uma pessoa que tem temor, ela tem visão. Eu não vou fazer isso aqui, porque eu não quero que a minha filha ou meu filho colha esse tipo de situação na vida dela. Eu não quero plantar esse tipo de semente, eu abrir essa porta, porque depois já era. Uma porta foi aberta. A guerra que eu não venço, os meus filhos vão ter que lutar. Então vamos tomar as nossas decisões, pessoal. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Fale com Ele. Abre o seu coração. Peça ajuda ao Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu clame pela ajuda do Senhor, meu Deus. Encha-me com teu Espírito, Senhor. Encha-me com teu Espírito. Eu preciso de força, meu Pai. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do Senhor. Fale com Ele. Peça ajuda do Senhor. Ele quer te ajudar. É dele que vem a nossa força. É dele que vem a nossa graça. É dele. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se eu não quero ser mais essa pessoa, meu Deus, eu não quero ser mais desse jeito. Eu não quero mais ter essa dupla, tripla personalidade. Eu não quero ter essa oscilação, meu Pai. Eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero mais entristecer o Senhor. Eu não quero mais ser esse mau exemplo. Eu não quero mais ser esse mau testemunho. Eu não quero ser essa farsa, meu Pai. Eu não quero mais ser essa fraude. Eu não quero ter mais essa vida oculta, Senhor. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não vou mais ficar segurando isso que está amarrando, está minando, está destruindo, está secando a minha vida, Senhor. Eu não aceito mais ter essa vida seca, sem fluidez, Senhor. Eu quero vitória. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Peça ajuda a Ele, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a quebrar esse orgulho diabólico, Senhor. Me ajuda a vencer essa instabilidade. Me ajuda a vencer essa impulsividade, esse descontrole, meu Pai. Me dá a força, meu Deus. Me dá força. O pecado, pessoal, ele só vai ter poder sobre mim se eu der abertura a Ele, se eu não me afastar da aparência do mal. Quais são os gatilhos que despertam essas situações? Afasta da sua vida, tira da sua vida. É o celular, são aplicativos, desinstala isso. São amizades, se afasta delas. São lugares, para de frequentar. Vamos usar a inteligência que Deus nos deu. Vamos usar da sabedoria que Deus nos deu. Eu vou me afastar, Senhor. Eu não vou mais alimentar o vício do outro. Se o outro quer confusão, eu não vou entrar na confusão. Eu não vou mais entregar. Eu não vou mais ficar naquela mentalidade. Não, eu vou ganhar essa briga. Não, está todo mundo perdendo. É só o diabo que está gostando. Ninguém está ganhando. Ninguém está ganhando, todos estão perdendo. Quando eu deixo o descontrole dominar, quando eu deixo o orgulho dominar, o único que está gostando é o diabo. O Espírito Santo não está lá. A família está sendo destruída. Os filhos estão pegando o pior exemplo possível. Só o diabo está ganhando. Só o propósito dele está sendo realizado. Não vamos dar aquilo que o diabo espera, pessoal. Vamos tomar as nossas decisões. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse da sua liberdade. Toma posse, você é livre. Você não é escravo mais dessa velha natureza. A sua natureza foi mudada. A sua natureza é de Cristo. A minha, diga isso, abre a sua boca. A minha natureza é de Cristo. A minha natureza é de Cristo. Eu estou livre, eu estou limpo. Eu tenho força, eu tenho a natureza de Cristo. Eu tenho graça, eu tenho coragem, eu tenho identidade. Eu tenho, diga ao Senhor, eu tenho identidade, Senhor, eu creio, eu tenho a natureza de Cristo, eu estou livre da velha natureza, eu estou livre da velha natureza da carne, da velha natureza dos vícios, da velha natureza da imoralidade, eu estou livre da velha natureza dos vícios, dos medos.
Eu estou livre, Senhor. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais essa necessidade, meu Deus, de agradar a minha carne. Eu tenho a necessidade de agradar o Senhor. Eu não entro mais, eu não participo mais de coisas imorais, eu não minto mais, eu tenho temor, meu Deus, eu não vou mais ficar quebrando a minha aliança com o meu cônjuge, eu não vou mais quebrar a minha aliança com o Senhor. Eu não apenas me batizei na água, mas também me batizei no Espírito, Senhor. Peça ajuda ao Senhor, diga a Ele, lembre disso, não é quanto eu tenho do Espírito, mas quanto o Espírito tem de mim. Quanto que o Espírito tem de você, quanto que o Espírito guia você como um rio, quanto que o Espírito guia você como aquela brisa. Eu não sei de onde vem o vento, nem para onde ele vai, assim é o Espírito Santo, que ele vai nos conduzindo para onde ele quer. Decida, deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Você foi chamado para viver como Cristo. Você foi chamado para viver como Cristo. Você foi chamado para dar os passos como Cristo. Você foi chamado para impactar vidas como Cristo impactava pessoas. E continua impactando até hoje e vai impactar para sempre. Nós fomos chamados para isso. O Senhor falou que nós faremos obras ainda maiores do que a dele. Então tome posse disso. Você não foi chamado para viver uma vida rasa, uma vida baixa, uma vida pequena, uma vida frustrada, uma vida sem novos problemas, só com os velhos problemas, uma vida sem satisfação, uma vida sem glória. Você não foi chamado para isso. Mas a natureza precisa mudar. A natureza precisa mudar. Diga ao Senhor, meu Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso da sua presença, meu Pai, eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua presença. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Sim, Senhor. Se o Senhor estiver aqui, Senhor. Eu sei, eu venço. Sim, Senhor, somente com o Senhor nós vencemos o pecado. Encha-me, Senhor, do teu poder. Enche até transbordar, meu Pai, que não tenha mais espaço. Eu te peço, Senhor, derrama da sua força, derrama do teu Espírito sobre cada um aqui, Senhor. Derrama, Senhor, dessa graça, dessa força, dessa autoridade, meu Pai. Da graça, meu Pai, da força, da visão, da discernimento, meu Pai. Nos ajuda a quebrar este velho padrão, nos ajuda a vencer este paradigma diabólico, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Encha-nos, Senhor, encha, diga a Ele, enche-me, Senhor, encha-me, Senhor, para que não haja mais espaço, Senhor. Eu quero acertar, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero te agradar, eu quero ser luz e sal, meu Pai, eu quero te agradar, eu preciso da tua bênção. Me liberta, Senhor, me liberta de mim mesmo, me liberta, Senhor, da velha roupa, do velho padrão, da velha natureza, Senhor. Eu quero estar no lugar certo, meu Pai. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Encha-me do Senhor, meu Deus. Encha-me do teu Espírito, Senhor. Encha-me do teu Espírito. Encha-me do teu Espírito. Tome essa decisão, Senhor. Eu vou viver cheio do Espírito Santo. Eu não vou ser cheio, mas eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu não quero mais essa oscilação na minha vida. Eu não aceito mais isso, meu Pai. Esses problemas velhos, essas situações velhas, meu Pai, não. Novas situações, Senhor. Eu saio daqui hoje diferente. Neste momento, meu Pai, nesse dia especial, nessa Santa Ceia, nessa oportunidade, meu Pai, onde nós relembramos o seu sacrifício, Senhor, e lembramos que o Senhor não veio só para nos perdoar, mas para mudar a nossa natureza. Eu decido sair daqui diferente, Senhor. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Esse é o dia que nós temos. Nós não temos o amanhã. Ontem já se foi, nós só temos o agora. Saia daqui diferente. Diferente como um cristão, diferente como pai, diferente como marido, diferente em tudo, como profissional, diferente em tudo que você fizer. Saia daqui diferente. Uma esposa diferente, uma mãe diferente, uma pessoa diferenciada em todos os aspectos. Jesus, onde ele estava, ele era diferenciado.
Onde ele estava, ele deixava uma marca. Saia daqui, você não é mais filho, você é um homem, você é uma mulher. Você não é mais guiado, você conduz. Você não cede mais aos seus desejos. Quem faz tudo que tem vontade é criança. Um adulto faz o que é necessário. Então, tome essa decisão de ser um homem. Quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Agora eu não tomo mais leite, eu como comida sólida. Então vamos comer coisas sólidas. Vamos ocupar um lugar alto, pessoal. Deus não te chamou para você fazer parte da multidão. Deus te chamou para você se destacar, para você iluminar. Se o mundo está em trevas, se tantos lugares estão em trevas, você chega e ilumina aquele lugar. Você não é velho demais. Você não errou demais. Você não perdeu tempo demais. Você tem o hoje. Você pode mudar a sua vida hoje. Caleb, com 85 anos, estava conquistando a terra dele, a terra prometida dele, com 85 anos. Abraão começou a vida dele com 80, com 75. Moisés, com 80 anos, começou a vida dele. Então você não errou demais e nem é tarde demais. Simplesmente é uma decisão. Eu vou decidir, Senhor, eu decido isso. Eu decido fazer a minha parte. Eu decido não olhar mais para o que o outro fez, ou o que talvez vai custar, ou a distância que isso tem. Não, eu simplesmente vou dar meus passos. Eu vou dar meus passos de fé. Eu não vou olhar o tamanho da caminhada, eu simplesmente vou caminhar. Eu não vou olhar o tamanho da muralha, eu simplesmente vou dar as voltas ao redor dessa muralha. E vou confiar no Senhor, que quando chegar o momento eu vou dar o grito, ela vai ser derrubada, e eu vou vencer. Eu não vou olhar mais para aquilo que eu tenho, mas para aquilo que Deus tem. Eu não vou olhar para aquilo que eu posso, mas eu vou olhar para aquilo que Deus pode. Eu vou olhar para aquilo que Deus pode. Aquilo que eu não tenho, o Senhor tem. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Então eu tomo decisões, Senhor, essa manhã, de não sair da mesma maneira. Não sair daqui preocupado com o almoço, e o que eu vou fazer ainda essa tarde, e como será a minha semana. Não, Senhor. Eu saio daqui consciente das coisas. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma família diferente. Eu quero um casamento diferente. Eu quero resultados diferentes. Eu quero problemas diferentes. E o problema mostra progresso. O problema mostra que você está vivo. Você está enfrentando coisas. Uma pessoa que não tem problema nenhum, ela não saiu do lugar. Ela não está incomodando nem o diabo. Ela está tão parada, passiva e acomodada, que nem o diabo se incomoda com ela, porque ela já decidiu o lugar dela, a estagnação. Então os problemas não são problemas, os problemas mostram que nós estamos vivos e podemos crescer e ocupar lugares altos, porque cada problema que nós temos é um degrau da nossa vida, um aprendizado que nós temos. Nós estamos crescendo e subindo e deixando o Senhor trabalhar nas nossas vidas e melhorando cada dia mais. Então eu saio daqui com uma mente diferente, Senhor. Eu não vou entregar mais aquilo que a minha carne pedia, não, Senhor, porque agora eu mato ela. E eu deixo o Espírito Santo me governar, me dominar. Eu vou reproduzir pessoas semelhantes ao Senhor. Eu não vou mais reproduzir pessoas parecidas com o meu pai, com a minha mãe, mas parecidas com o Senhor. Eu não vou reproduzir mais os padrões do descontrole, do desequilíbrio, da mentira, do fracasso, da miséria, da incredulidade, da falsidade. Eu vou reproduzir o padrão bíblico, o padrão da excelência, o padrão da coragem, o padrão da força, o padrão da alegria. As mudanças serão eficazes e claras, evidentes na minha vida, Senhor. Eu não vou falar para ninguém de mudança, eu simplesmente sei que sei. Eu sei que sei. Eu decido isso, Senhor. Eu não vou acreditar mais nas mentiras do diabo.
de que não tem jeito, já passou de hora. Não, Senhor, tudo isso é mentira. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio em mudanças, Senhor. Eu creio em mudanças. Eu creio em mudanças, meu Pai, mudanças reais e visíveis. Mudança no olhar, mudança na forma de falar, mudança no tratamento um com o outro, Senhor, mudança na condução dos filhos, meu Pai, com disciplina, com força, com resiliência, com autoridade, com amor, com investimento, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que cada um aqui, Senhor amado, sua palavra tocou, falou aos corações. E eu creio em grandes bênçãos, mudanças e testemunhos para a glória do Senhor, porque a sua palavra diz que o Senhor é glorificado quando nós vencemos, quando nós damos frutos. O Senhor não é glorificado com uma vida derrotada, miserável e infeliz, mas uma vida que vale a pena, Senhor. Uma vida abundante, uma vida plena. Obrigado, Senhor. Eu peço que a sua palavra tenha tocado cada coração, que possa sair daqui, meu Deus, homens e mulheres fortes, focados, cada dia mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus.